Olá a todos, estamos aqui para mais umas conversas sobre a justiça. É uma série especial do nosso podcast, o Pode Esclarecer, e hoje temos connosco Carlos Almeida, oficial de Justiça, presidente da direção do Sindicato dos Oficiais de Justiça, vice-presidente da mesa da UGT, vice-secretário-geral da FESAP, vogal do Conselho Consultivo da Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um gosto recebê-lo aqui. E eu começaria pela pergunta que, no fundo, mais vezes tem sido feita ultimamente. Porquê é que se faz greve agora na Justiça do vosso lado? Qual é a razão? Porque muitas das vezes nós vamos ouvindo coisas e comentários mesmo fora da Justiça e as pessoas têm alguma dificuldade em perceber. O que é que vocês querem exatamente e porquê é que querem? É um interesse corporativo? É o interesse da Justiça? Muito boa tarde, antes de mais, e muito obrigado pelo convite. A razão da nossa greve tem a ver com algo bastante simples. Ao longo dos anos, nós temos sentido, e todos os operadores judiciários sentem, que, de facto, a Justiça não dá resposta aos problemas do país. Não dá resposta ao problema das pessoas, não dá resposta aos problemas também dos profissionais da Justiça. Nós temos alertado sistematicamente que é necessário investir na Justiça, é necessário mudar algumas práticas, não temos tido sucesso e chegou o momento em que, de facto, não temos condições para realizar a Justiça em Portugal. Andamos aqui todos a enganar-nos, se me permitem esta expressão, uns aos outros, porque a justiça, hoje em dia, não se faz justiça em Portugal, porque não há, de facto, meios, não há condições para se fazer justiça, porque os processos, e todos nós sabemos, os processos levam bastante tempo, em termos estatísticos são apresentados números que não correspondem àquilo que nós sentimos, e, portanto, nós temos aqui este problema. E os oficiais de justiça, porque sentem que, de facto, esta carreira já não é atrativa, e já não é atrativa há muitos anos, não há sequer jovens para entrar e ingressarem nos quadros dos tribunais. E nós tivemos necessidade de dar aqui, se me permitem a expressão, mas em linguagem sindical é assim, dar um murro na mesa e dizer algo tem que mudar, nós temos que ter aqui as condições para, de facto, conseguirmos realizar a justiça. E as condições que nós apresentamos ficam muito abaixo daquilo que era necessário. Nós estamos a pedir aquilo que é o mínimo exigível ao governo. Antes de falarmos do mínimo exigível, e ainda bem que falou da questão estatística, porque eu leria algo que a Sra. Ministra da Justiça disse. Ela disse: número de processos pendentes nos tribunais judiciais de primeira instância revela uma tendência decrescente acentuada, com o número de processos finos a superar, sempre, desde 2015, o número de processos centrados, e que o número de processos pendentes foi, no segundo trimestre de 2022, o mais baixo dos últimos 30 anos. Sabemos que, no âmbito das ações executivas cíveis pendentes, se registou no segundo trimestre de 2022 o valor de pendências mais baixo dos últimos 23 anos. Sabemos também que a duração média dos processos finos tem vindo a diminuir significativamente em todas as áreas processuais, registrando uma duração média inferior aos valores registrados em 2007 e, na área penal, a duração média é mesmo a mais baixa dos últimos 27 anos. E na área administrativa, entre 2015 e 2021, observou-se um decréscimo de 22,3% nos processos pendentes em primeira instância. Isto é o paraíso. Lendo assim, é o paraíso, ou não? Sim, é verdade. Mas é um bocadinho diferente do que disse. Como é que isto se explica? De uma forma muito simples. Repare, a Sra. Ministra da Justiça teve o cuidado de sinalizar 2015 até agora. Portanto, tem vindo a baixar desde 2015. Isto porque a Sra. Ministra da Justiça teve o cuidado de não entrar por um governo que não era do governo, digamos assim, seu. E o que acontece é que a ministra anterior de um outro governo, porque nós estamos no segundo governo, portanto, do Dr. António Costa, mas tivemos um outro governo antes, que foi, portanto, do mandato da doutora Paula Teixeira da Cruz como Ministra da Justiça. Todos nós nos lembramos que a doutora Paula Teixeira da Cruz também falava das estatísticas e tinha sido o melhor de sempre, tinha sido aquilo. Já antes, o anterior ministro também dizia que no seu tempo tinha sido o melhor de sempre, o doutor Alberto Martins. O doutor António Costa, Alberto Costa, aliás, disse exatamente o mesmo. Eu penso que o único ministro que não teve estas declarações foi o ministro da Justiça, obviamente, foi o ministro Fernando Negrão, porque teve um mandato de cerca de 30 dias, porque foi aquele governo, de facto, 30 Sim. dias, um mês. Foi o único que não teve tempo para falar destas estatísticas, porque senão chegaria à conclusão que também conseguiu um brilhante exercício. Um brilhante resultado. Resultado, exatamente.
Portanto, estes números... Mas como é que se chega a estes números? Qual é a explicação? Há aqui... Como é que se acha que as pessoas, por um lado, não recorrem à justiça e por isso o que entra também é menor? Sim, vamos lá ver uma coisa. As custas judiciais levam a que, de facto, as pessoas também não tenham a grande capacidade de aceder à justiça. Nós próprios, enquanto oficiais de justiça, muitas das vezes entendemos que algumas coisas estão más, eu próprio falo com os meus colegas e depois digo, mas nós temos custas a pagar ou não. É que se temos custas não vamos para tribunal. Portanto, as custas, o valor das custas é um travão ao exercício, de facto, ao direito que as pessoas têm de aceder à justiça. E no dia-a-dia, nos tribunais, assistem a isso? Ouvem pessoas a queixar-se, a dizer que não podem recorrer porque não têm dinheiro para pagar as custas e não têm os requisitos para pedir apoio judiciário. Ouvem muito isso nos tribunais? Ouvimos bastante cidadãos a queixarem-se disso, porque, de facto, nós temos aqui assim, nós não temos aquilo que antigamente tínhamos, uma classe média, digamos assim, e está visto que há pessoas que, não estando naquele limiar de pobreza, também não conseguem ter as condições para aceder à justiça. Portanto, nesse plano, temos aqui assim, a realização da justiça está mais afastada do cidadão e o poder político tem perfeita consciência disso, nós sentimos isso todos os dias e as pessoas, de facto, não têm condições para recorrer muitas das vezes e às vezes até nem para aceder aos tribunais. Sobre isso não tínhamos dúvida absolutamente nenhuma. Então, havia bastonários da Ordem dos Advogados que falavam numa justiça para ricos e outra para pobres, ou seja, só os indigentes e os muito ricos é que podiam ir à justiça, uns porque tinham apoio judiciário, outros porque de facto o dinheiro não era problema e podiam recorrer quando entendessem. Acha que é isto que se passa neste momento, então? Repare no seguinte, tem sido dito às pessoas que não existe uma justiça para ricos e para pobres. Isto tem sido dito às pessoas. Isto não é inteiramente verdade, todos nós sabemos. Há de facto uma justiça para aqueles que são mais ricos e há, infelizmente, uma justiça que não tem tanta qualidade para aqueles que são menos ricos, que têm mais dificuldades. Mas isso acontece não só na justiça, mas também acontece, por exemplo, na medicina. Também acontece noutras áreas, porque é evidente que até os profissionais, repare, até os profissionais, os diversos escritórios de advocacia, e estou a falar aqui dentro de um órgão que gere toda a advocacia, mas há escritórios que têm especialistas em diversas áreas e, portanto, um advogado que está especializado numa determinada área tem, à partida, mais capacidade de obter melhores resultados naquela área específica do que um advogado da área generalista. Portanto, esses escritórios são muito melhor remunerados. Um trabalhador que tem um ordenado médio não tem acesso a um escritório deste, portanto, não tem acesso à especialização. E, portanto, logo aqui há uma diferença substancial naquilo que depois são os resultados. Por isso é que as pessoas depois têm uma percepção que é a justiça, que há uma justiça para ricos e há uma justiça para pobres. Não, há a capacidade da pessoa, do indivíduo, de recorrer àqueles que estão melhor preparados, mais especializados. E quem recorre a quem está mais especializado, é evidente que pode vir a ter, ou em tese, tem melhores resultados. E, portanto, o grande problema é este, não tem a ver, digamos assim, com a decisão judicial. A decisão judicial é sempre a mesma, digamos assim, tanto faz para ricos como para pobres, há uma decisão judicial que é dada de forma isenta. Agora, os argumentos, a argumentação, todo aquele que é o trabalho feito pelo profissional forense que exerce a advocacia na especialização, isso leva a resultados diferentes, obviamente. Diga-me uma coisa, falando aqui da zona de Lisboa concretamente, há um caso que me choca um pouco, que é a Save do Seixal. Se pudesse, na sua opinião, o que é que se passa na Save de que aquilo não funciona? Repare, é um exemplo, podemos falar de outros. Sim. O que se passa é que nós não temos quadros em número suficiente para dar resposta aos problemas. Quanto é que acha qual era o número que deveria estar neste momento de pessoas a trabalhar na Save, por exemplo? E quantas é que estarão? Tem ideia? Eu não posso dizer-lhe em termos do número concreto que será necessário, porque isto é um problema que abrange todo o país. Mas o que lhe posso dizer é que a falta de quadros leva a que depois não tenhamos resultados. E não é por acaso, por exemplo,
que nesta proposta que nós temos de estatuto, o Ministério da Justiça procura fundir as duas carreiras para acabar com a carreira da especialidade do Ministério Público, exatamente porque não tem recursos humanos. E desta forma, unificando as carreiras, procurando esvaziar aquilo que é o Ministério Público, o Ministério da Justiça consegue, de facto, fazer passar despercebido todo este problema. São necessários muitos mais quadros, é necessário também, temos que dizer isto também, é necessário também formação. Os oficiais de justiça, infelizmente, passam-se anos e anos com pouquíssimas ações de formação, pese embora o esforço que o Centro de Formação procura fazer, não há capacidade. Depois, às vezes, são chamados colegas meus para as formações, ainda agora decorre uma formação no âmbito do PRR, uma parceria com a Universidade Católica, porque foi a única que teve o PRR, portanto, aprovado. E o que acontece é que os meus colegas que têm esta formação à sexta-feira, nos serviços, são quase convidados a não ir, porque nos serviços dizem, olha, o trabalho está a ficar para trás, vocês não podem andar sempre na formação, isto está a ficar para trás. E isso é de facto algo que ocorre. Mas as pessoas precisam da formação, só que depois as exigências são tantas que a pessoa não tem condições quase para ir para as formações. E, portanto, andamos aqui nesta espiral que dificilmente sairemos deste. O caso da SAVED é um caso particularmente relevante porque estamos perante um processo com a natureza urgente. Como é que se justifica aquele caos em papel? É que aquilo está completamente atulhado de papel. Estão quase todas, há algumas que funcionam melhores que outras, mas repare, estamos a falar de um tribunal em concreto, o Tribunal do Seixal, que aquele tribunal está, e já há alguns anos está sinalizado, com graves problemas exatamente pela falta de recursos humanos. Não só aquele, mas na área metropolitana de Lisboa temos também os tribunais, aliás, a Direção-Geral chegou a fazer pedidos para isso, os tribunais em Cascais, os tribunais em Sintra, são tribunais que estão em situação caótica por falta de trabalhadores. E é evidente que quando estamos presente matérias, áreas mais sensíveis, as pessoas tendem a ver as coisas com mais preocupação, quem está de fora. Contudo, o Ministério da Justiça, penso que não assume grande preocupação com essa matéria, e tanto assim é que acabei de lhe dar o exemplo daquilo que se prevê em termos estatutários, aquilo que nos foi apresentado. Portanto, o Ministério da Justiça não tem muita preocupação em dar resposta a esses problemas. Mas aqui na zona da Grande Lisboa, que há à volta, há algum tribunal que tenha as condições, não digo ideais, mas as condições para funcionamento normal, ou nenhum tem, neste momento, aqui à nossa volta? Não é possível os tribunais terem, neste momento, condições para realizar justiça, porque, repare, nós não temos quadros, os quadros são inexistentes e estão desadequados até. Nós temos aqui, em termos daquilo que é estatutariamente consagrado, aquilo que vem na lei, o quadro dos tribunais, portanto a lei orgânica dos tribunais fixou determinado número que é insuficiente e mesmo esse número não é atingido. Depois temos aqui um problema que é o custo de vida em Lisboa. Repare, nós estamos a falar de trabalhadores a oferirem cerca de 1.000 euros. Alguém acredita que um jovem vem lá de cima do norte para Lisboa para pagar um quarto de 500, 600 euros, para ganhar 800, 900 euros limpos? É evidente que os jovens não estão para isto e, portanto, ninguém está para isto. Mesmo aquilo que se passa em termos de mobilidade interna, já foi há uns anos atrás, as pessoas queriam vir para os tribunais, gostavam de vir para os tribunais, porque, de facto, há uns anos atrás era uma carreira mais atrativa, mas hoje em dia não há qualquer atratividade nesta carreira que leve a que as pessoas venham para os tribunais. Pelo contrário, aqueles que ingressam nos tribunais e muitos dos jovens qualificados, mais qualificados que têm entrado nos últimos anos, aquilo que fazem é procurar de imediato sair dos tribunais para ir para outros ministérios, para a segurança social, onde de facto são melhor remunerados, são mais valorizados, para os serviços de finanças, onde de facto também isso acontece, para outros serviços. Ou seja, é uma porta de entrada. Exatamente. No Estado, para poderem ir para outro serviço do Estado onde sejam melhor remunerados. Tem sido isto. Os tribunais têm servido, de facto, como porta de entrada do acesso à administração pública para depois estes profissionais irem para outros locais. Sendo que temos aqui ainda um outro problema, que é os oficiais de justiça que lá estão, aqueles mais antigos que recebem estes novos quadros, são obrigados até estatutariamente a dar formação, porque um jovem que saiu mesmo de uma faculdade, claro, entra num tribunal, não está preparado para aquele serviço e, portanto, há aqui um período de adaptação. E quando estes profissionais estão em condições de dar resposta,
de imediato já têm os pedidos para sair dos tribunais. E, portanto, nós temos aqui um problema que dificilmente vamos Como resolver. é que acha que, primeiro, antes de lhe perguntar como é que acha que se poderia resolver, mas os jovens aqui da zona de Lisboa, por exemplo, eu ouvi falar também da situação que era difícil, e toda a gente sabe disso, é difícil encontrar habitação em Lisboa e na zona de Lisboa, infelizmente, já nem sequer é só a grande Lisboa, já para fora dessa zona também já é difícil encontrar, e o que se encontra também é muito caro. As pessoas que já moram cá não estão então interessadas em ir para os tribunais, é isso? Repare, tudo isto foi mal pensado. O Governo nunca teve, e nós falamos várias vezes com o Governo, no sentido de mudarmos aquilo que é a gestão dos próprios cursos. Nós temos como requisito habilitacional para ingresso nos tribunais 2 cursos. Um curso que já não existe, que era o curso de Técnicos Superiores de Justiça, ministrado na Universidade de Aveiro, e esse curso já não existe, e depois temos um curso que é o curso de Técnicos de Serviços Jurídicos, é um curso equiparado ao 12º ano. E o que acontece é que nós temos muitas escolas a dar formação a estes jovens no norte do país. Em Lisboa temos uma escola a dar formação. Nós tínhamos 13 escolas a dar formação a estes jovens na Madeira. E tivemos aí, e ainda temos um problema tremendo, que foram muitos jovens que depois vieram para o continente, e nomeadamente para Lisboa, e não têm qualquer expectativa de voltar para a sua região, para a região da Madeira, e depois muitos deles até têm abandonado os tribunais, e portanto porque isto foi feito uma má gestão daquilo que era... O que é que justifica essa distribuição de escolas? Não há planeamento, não houve planeamento por parte do Ministério, isto é, o Ministério da Justiça fez um protocolo com o Ministério da Educação para serem ministrados estes cursos, mas depois o Ministério da Justiça nunca fez um planeamento dos quadros, e portanto o que é que acontece? Nós temos aqui assim uma escola a formar 10, 15 pessoas, que podem ir até para outras áreas, por ano, em Lisboa. Depois temos no norte do país 70, 80, 100, 200 pessoas, não serão tantas, mas na casa das 100, 100 e tal pessoas por ano a serem formadas. Essas pessoas, depois temos que recorrer, não àquilo que é o regime supletivo, mas depois tem de se criar aqui possibilidade, porque os requisitos habilitacionais para ingresso, como são insuficientes, depois temos que abrir porta a outras áreas, e então aí têm entrado os jovens licenciados em Direito e Solicitadoria. Mas o que acontece é que estas pessoas, ao ingressarem nos tribunais, de imediato começam a perceber que a carreira não é aliciante ao ponto de ficar. As exigências são muitas e, portanto, estas pessoas abandonam. Mas está este problema logo inicial, que é a falta de planeamento na gestão de tudo isto, que leva a que, de facto, as escolas sejam insuficientes em Lisboa, e porque não está feito de forma pensada. Nós entendíamos que deveriam ser, dada a possibilidade de várias escolas na área metropolitana de Lisboa ministrarem estes cursos. Isso era a resposta. O Ministério da Justiça, e fomos falando com o Ministério da Justiça sistematicamente sobre isto, e o Ministério da Justiça nunca teve interesse em avançar. Qual é a razão apontada? Se é que vos apontaram alguma razão no Ministério? Não, o Ministério da Justiça nunca nos referiu nada, houve, e não responde sequer, não nos dá resposta, toma boa nota, que é aquilo que é dito, tomamos boa nota, mas, portanto, não há respostas absolutamente nenhumas. E o problema tem que resultar nisto, obviamente. Falta de meios. Exatamente, na falta de meios, porque a carreira não é atrativa, e depois temos este problema. Agora, era preciso, de facto, nós pensarmos o que é que queremos para o futuro, mesmo em termos, por exemplo, de requisitos habilitacionais, e nós no passado defendemos sempre que é necessário evoluir e, portanto, é necessário avançarmos para uma licenciatura em termos futuros, mas isto tem de ser tudo salvaguardado. Nós temos que ter aqui assim, o mesmo em termos destas licenciaturas, temos que pensar se queremos uma licenciatura em Direito, naquilo que está, portanto, que já existe, aquelas licenciaturas do Direito que já existem, se são as licenciaturas na área do Direito, como quer agora a Sra. Ministra da Justiça avançar, ou se temos que avançar para um modelo diferente, com uma autorização junto do Ministério do Ensino Superior, para formar quadros que estejam, técnicos superiores, que estejam de facto com uma licenciatura específica para o desenvolvimento a realização. Mas criar do trabalho, então uma licenciatura? Sim, criar uma licenciatura, ou até voltar a recuperar aquela que já existiu em Aveiro,
porque criar uma licenciatura leva alguns anos. Sim, até pela acreditação. Exatamente, leva alguns anos. Foi possível, e nós tivemos já isso no passado, foi possível e é possível algumas licenciaturas depois alterarem aquilo que são as cadeiras desse curso. Uma espécie de especialização dentro da licenciatura. Exatamente. E aí era possível, algumas universidades fazê-lo, que era possível nós termos aqui uma licenciatura, por exemplo, em Direito ou Solicitadoria e adaptar, porque era possível, porque isso é mais fácil, é um processo mais fácil, substituir algumas cadeiras, porque aí o processo é muito mais fácil, substituir algumas cadeiras que de facto permita que os profissionais que saiam dessa licenciatura possam entrar nos tribunais com a especificidade própria daquilo que são as carreiras pós-tribunais. Nós temos de ter, por exemplo, conhecimentos de contratação pública, de contabilidade, de conta, de uma série de coisas que são necessários. Mas diga-me o seguinte, considerando o atual panorama, em que ainda não há essas licenciaturas, o que é que acha que se poderia fazer? Referiu a possibilidade de elevar o nível de qualificação das pessoas que se candidatam. Isso significaria, presumo, os cursos de solicitadoria e de direito, é isso? Como requisito base, ou acha que o requisito deve ser outro? Nós o que temos defendido e apresentamos isso ao Ministério da Justiça é que deve existir uma licenciatura específica para a área dos tribunais, para o ingresso na carreira das secretarias judiciais e serviços do Ministério Público. Admitimos que é mais difícil nesta fase, mas admitimos que a possibilidade de o próprio Governo fazer isso, que é criar uma licenciatura que possa ter aqui assim algumas cadeiras, na área do direito, obviamente, algumas cadeiras diferentes. Isso em termos futuros. Porque neste momento nos tribunais aquilo que se assiste é o Ministério da Justiça quer abandonar, digamos assim, perdão-me esta expressão, abandonar os quadros que cá têm há anos e que têm um conhecimento sobre a matéria que tem que ser considerado. E nós aí também temos defendido um processo de equivalências para aqueles que já cá estão, porque isso é fácil pelas unidades curriculares e portanto, isso é fácil de se alcançar. Não se trata para estes profissionais de terem a licenciatura, o que se trata é, através do processo de equivalências, que não fiquem para trás naquilo que é a progressão na carreira. Porque estas pessoas ingressaram na carreira e tinham como expectativa, foi essa a expectativa que criou o governo português, de atingirem o topo da carreira. Não é agora ao meio que se diz a estas pessoas, não, os senhores não vão atingir o topo da carreira porque os senhores não têm o requisito habilitacional. Isto não é possível, isto coloca em crise o princípio da confiança que tem que existir também. É óbvio. E além do mais, são pessoas que têm uma prática judiciária já vasta sim. E que não se deve perder essa experiência. Falou também noutra coisa que eu lhe queria perguntar, que é a questão e a influência da questão da habitação relativamente às pessoas que vêm de fora de Lisboa e que, ao contrário do que se passava antigamente, Lisboa não é apetecível, o que as pessoas agora querem é ficar noutros sítios, porque Lisboa de facto é muito difícil de encontrar aqui habitação. Qual é que acha que poderia ser a solução em termos de habitação para conseguirmos fixar aqui pessoas na área da justiça? Repare, nós no passado tínhamos casas de funções, estavam entregues aos magistrados e essas casas de funções podiam ter sido entregues até a oficiais de justiça, pessoas que vinham de fora e que poderiam ter acesso a essas casas. O Ministério da Justiça não teve essa política também e aquilo que fez foi entregar essas casas e vender essas casas e, portanto, esse património neste momento quase inexiste. Há ainda património desse e nós sinalizamos junto ao Ministério da Justiça que era importante nós conhecermos o parque imobiliário do Ministério da Justiça, dessas casas de funções, para que possam ser, aquelas que ainda existem, possam ser atribuídas a oficiais de justiça. Foi-nos dito que sim, mas até hoje não recebemos ainda a informação de qual é o parque imobiliário que temos em termos de tribunais de casas de funções. Portanto, aquilo que tem que existir se nós queremos ter aqui os quadros, temos que fazer aquilo que se fez com outras regiões. Temos que considerar que Lisboa é uma região diferente, não será periférica, obviamente, porque aquilo que foi atribuído como compensação para a região da Madeira, dos Açores e do Algarve, na altura em que faltavam quadros, foi um suplemento. E tem de ser considerado um suplemento também para aqueles que estão a trabalhar nestas áreas, que são áreas, obviamente, onde o custo de vida é mais elevado. Porque, como lhe digo, com 800 euros, 900 euros, não há nenhum cidadão capaz de viver com alguma dignidade nos tribunais. Nos tribunais, não, no país, em Lisboa, em qualquer lado. Eu posso dizer-lhe que há relativamente pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, 4, 5 anos,
Eu apresentei à Sra. Ministra da Justiça uma situação que me chocou bastante, de uma colega minha numa comarca, hoje em dia diz-se núcleos, num núcleo aqui bem próximo, da comarca de Lisboa Oeste, que a determinada altura entrou num quarto, ficou no quarto fechado. A senhora, portanto, que tinha alugado a casa a esta colega minha, estranhou o silêncio, foi bater à porta, porque às vezes convidava esta minha colega a lanchar com a senhora, porque a senhoria apercebia-se das dificuldades desta jovem. E quando bateu à porta, não ouviu qualquer resposta, a senhora abriu a porta e a minha colega estava na cama, porque tinha tomado uma quantidade enorme de comprimidos e, portanto, houve ali uma tentativa de suicídio. Eu procurei saber as razões mais tarde, porque foi levada para o hospital, fizeram aquela lavagem, tudo mais. E o que acontece é que eu depois falei com a minha colega para saber as causas, o que é que se estava a passar. E depois falei com outros colegas meus também. E então esta jovem, à hora do almoço, dizia aos colegas, olha, os colegas às vezes iam almoçar, diziam, anda connosco, vamos ali almoçar. Não, eu não vou a casa. Ia à casa, chegava à casa, não almoçava também. E a senhoria ia-se apercebendo disto. Não almoçava, vinha para o serviço, estava ali a trabalhar um pouco, chegava à hora do final do dia, os colegas às vezes convidavam, né, para ir, vamos ali lanchar, tomar qualquer coisa, e esta jovem ia outra vez, não, que eu tenho coisas a fazer, ia para casa. Esta jovem, que é uma jovem da região de Viseu, de uma aldeia ali próxima de Viseu, esta jovem perdeu qualquer contacto com a família, porque não podia ir aos fins de semana à casa, estava numa situação de tal maneira difícil e frágil, que tentou de facto o suicídio. E eu levei esta questão à Sra. Ministra da Justiça, a Francisca Van Dunen, e a Sra. Ministra disse, pois, mas não posso fazer nada. É assim, não posso fazer nada, não temos resposta para dar. Eu acho que isto revela bem ao ponto a que chegamos dentro dos tribunais. A insensibilidade das pessoas perante o drama que está a ser vivido nas secretarias judiciais. Portanto, não lhe posso dar outro lado que não. Diga-me o seguinte, esse drama com a questão da habitação e o custo de vida sente-se essencialmente em Lisboa e que outras regiões é que vocês têm conhecimento? É essencialmente na área da Grande Lisboa, porque repare, todos nós sabemos os preços exorbitantes que se pagam noutras regiões do país, nomeadamente até nas grandes cidades como no Porto, Algarve, por exemplo. no Porto, no Algarve. Mas no Algarve neste momento é mais difícil até, mas por exemplo para a região norte é diferente, porque as pessoas querem de facto ir para ali, porque as pessoas são de lá. Sim. E como as pessoas são de lá, têm sempre o apoio familiar, porque já sabemos como é, os pais ajudam as pessoas. E, portanto, a família ajudando acaba por ultrapassar o problema, porque as pessoas o que querem, de facto, é ir para lá, estar mais perto de casa. E, portanto, só o facto de estarem mais perto de casa já lhes permite um outro conforto. Isto até do ponto de vista psicológico há um outro conforto. Aqueles que estão aqui, deslocados das suas famílias, e que depois não têm também condições para, nem sequer para ter uma refeição condigna, essas pessoas aí estão numa situação até psicológica, quer dizer, completamente destroçados. A região do Algarve é uma região que neste momento vamos tendo também esse problema, no passado não tanto, mas neste momento vamos tendo, e nomeadamente agora com as promoções que houve, porque houve algumas promoções, nomeadamente para a região do Algarve, e essas pessoas que se candidataram a esses lugares já estão arrependidas, porque pensaram que de facto iam encontrar casas com um preço melhor e a realidade sobreposta àquilo que era o seu pensamento, e neste momento essas pessoas já estão arrependidas, pese embora tenham ido para promoções. Mas depois temos conjuntos de pessoas no Algarve também, por exemplo, que foram colocadas da região da Madeira, porque os meus colegas da região da Madeira vivem um drama, quer dizer, que não há nenhum português se calhar que consiga entender este drama, que nem sequer podem ir a casa aos finais de semana, porque as viagens são muito caras. Depois os oficiais de justiça têm um problema. Os oficiais de justiça só podem gozar férias durante o período das férias judiciais, porque as pessoas confundem as férias judiciais dos oficiais de justiça com aquilo que são, de facto, a suspensão dos prazos judiciais. E é naquele período que têm de usar as férias. Ora, naquele período é o período onde as viagens são mais caras. Claro. E estes meus colegas depois estão aqui assim numa situação onde não conseguem também ir. E eu posso dizer-lhe, tenho na comarca de Lisboa Norte um colega com quem falo com mais assiduidade que conseguiu agora, ao fim de 4 ou 5 anos, ir para junto da família, até neste momento encontra-se de baixa,
mas é uma situação que ele diz, olha, estava aqui há tanto tempo sem vir a ver a família, vim agora, o meu pai está numa situação terrível e eu vou dar aqui apoio ao meu pai. Claro. Portanto, este jovem estava em Lisboa já há 4, 5 anos, sem sequer poder ir uma semana que seja um dia a visitar a sua família. Nós ouvimos falar, isso parece um bocadinho contraditório com o que lemos, que era: contamos com o orçamento inicial do Ministério da Justiça mais elevado de sempre em termos nominais. Contamos com uma dotação de cerca de 267 milhões de euros no PRR. Isto vai nos ajudar em alguma coisa a todos, ou acha que não? Não, nós estamos a falar aqui, essa verba, nós estamos a falar do edificado, estamos a falar desta campanha de propaganda da inteligência artificial, e, portanto, é disso que estamos a falar. Não estamos a falar das pessoas, do investimento nas pessoas. Nós estamos a falar aqui no edificado, estamos aqui a falar nas novas tecnologias, não estamos a pensar nas pessoas. Nada disto é feito a pensar nas pessoas. E aquilo que nós reclamamos é que se olhe também para as pessoas. As pessoas têm que ser prioridade deste governo, de qualquer governo. As pessoas devem ser uma prioridade de qualquer governo, e nomeadamente na área da justiça, ou aliás, mais ainda na área da justiça. E diga-me o seguinte, tem havido também, também se tem falado do vosso estatuto, porque é que aquele estatuto não vos agrada? O que é que vocês criticam no estatuto? Repare, da forma como o estatuto foi apresentado ao país, os oficiais de justiça, quer dizer, seriam quase constituídos por pessoas sem qualquer capacidade racional, porque a senhora Ministra da Justiça disse publicamente que os oficiais de justiça e os sindicatos reivindicavam a integração de um suplemento de 10%, e a senhora Ministra da Justiça, que é pago 11 meses, e a senhora Ministra da Justiça vinha dar um suplemento de 20%, portanto o dobro. Quer dizer, qualquer ser racional olha para isto e percebe que 20 é melhor do que 10. E, portanto, os oficiais de justiça, ao recusarem 20, parece que, de facto, é uma carreira de gente irracional. Não consegue perceber que a senhora Ministra tem uma preocupação aqui com eles e que até quer dar condições melhores. Só que nós, quando olhamos para o projeto de estatuto que nos foi apresentado, percebemos claramente que não é assim. Nós podemos, e a narrativa da política é uma, mas a realidade é outra. E, portanto, aquilo que a senhora Ministra da Justiça nos apresenta é a forma de nós acabarmos com a independência nos tribunais, porque quando se fala dos tribunais, das secretarias judiciais, nomeadamente, temos que pensar também que a independência dos tribunais, aliás, há acórdãos que referem isso, do Tribunal Constitucional, também passa pelas secretarias judiciais. Daí que os oficiais de justiça tenham um regime de apreciação de mérito e disciplina ao nível da magistratura, equiparado quase à magistratura. O responsável, o titular, de facto, destes processos é o Conselho Superior da Magistratura. E repare que neste momento, este ano, houve um partido político que avançou com uma proposta de revisão estatutária, da revisão da Constituição. E vários foram os partidos, penso até que foram todos os partidos que seguiram, e, portanto, todos apresentaram propostas de alteração à Constituição. Contudo, nenhum apresentou proposta de alteração. Nós tivemos o cuidado de ir ver as propostas apresentadas e, portanto, fomos até ao Parlamento. Nenhum partido político alterou aquilo que consta da Constituição nesta matéria. Portanto, é o 218, número 3, que vem dizer que os oficiais de justiça podem estar em secção própria no Conselho Superior da Magistratura para tratar de matérias de apreciação de mérito e disciplina dos seus pares. Nenhum alterou isto, nenhum propôs esta alteração. O que quer dizer que sabem perfeitamente, todos os partidos sabem perfeitamente da sensibilidade disto e da necessidade de se manter, digamos assim, a independência dos tribunais. Contudo, depois, quando estamos a falar, isto é a Assembleia da República a fazer, mas depois, quando estamos a falar da arte da governação, os partidos políticos têm a necessidade de instrumentalizar, ou procurar instrumentalizar as secretarias judiciais para que com isso alcançar ganho. E, portanto, é esse o problema que se assiste neste momento. A senhora Ministra da Justiça está e apresentou uma proposta de alteração que, de facto, vai colocar os oficiais de justiça numa situação, não é os oficiais de justiça, é a justiça no nosso país, numa situação de total falta de independência
relativamente ao poder político. Fica sob controle total do poder político. E se nós, de facto, conseguimos, se o poder político consegue controlar as secretarias judiciais, ser ele a dar as ordens às secretarias judiciais e instruções às secretarias judiciais, é evidente que os processos só andam aqueles processos que o poder político quer que andem. E, portanto, é isso que se prepara a Sra. Ministra da Justiça para fazer. E diga-me o seguinte, já agora, do que disse e do que nós vamos ouvindo diariamente na televisão e noutros meios, há uma diferença de tratamento em relação aos direitos fundamentais. Por exemplo, a saúde e a educação têm um tratamento claramente mais privilegiado do que a justiça. A justiça é sempre tratada como um parente pobre, se calhar é pouco para o que se passa, porque eu diria que é tão desvalorizada que muitas das vezes eu acho que as pessoas nem percebem a importância da justiça. Porquê é que acha que isto é assim? Por algo muito simples. E aí assim também vou assumir alguma parte de responsabilidade nisso. Nós não temos sabido passar a mensagem, e penso que até em termos dos próprios operadores judiciários, na sua maioria, não temos conseguido passar a mensagem lá para fora, para o cidadão comum. E as pessoas foram se habituando a dizer isto, todos os portugueses dizem, a justiça não funciona. Portanto, repare, se a justiça não funciona, estar parado um mês ou 2 ou 3 é exatamente igual. Quando houve, no mandato da doutora Paula Teixeira da Cruz, quando houve aquele problema, o apagão com os sítios, nós dissemos nessa altura que fazia sentido que Sua Excelência o Sr. Presidente da República de então, o professor Cavaco Silva, convocasse o Conselho de Estado para se falar sobre este problema de termos os tribunais sem funcionar durante o mês. E nessa altura nós enviámos até uma carta aberta ao Sr. Presidente da República para que isto fosse realizado. O Sr. Presidente da República entendeu que não havia problema nenhum e as pessoas perceberam que os tribunais estarem encerrados 1 mês ou 2 meses não tem consequências. Isto foi a mensagem que se passou para as pessoas. Ora, nós temos agora que fazer sentir às pessoas que, de facto, a justiça é importantíssima. Porque as pessoas não sentem, as pessoas vão ao médico e sentem que, de facto, vão para casa cheios de dores, os filhos não entram na escola e os filhos ficam ali assim, causam um transtorno aos pais porque não deixaram os filhos. Não é se os filhos têm aulas ou não têm aulas, porque ninguém procura também saber da qualidade do ensino. O que se procura é que os filhos fiquem ali nas escolas. E como os miúdos não ficam nas escolas, as pessoas reclamam. Nós temos que mudar a mentalidade, procurar mudar a mentalidade das pessoas. Nós vamos fazer uma conferência, estamos a preparar-nos para fazer uma conferência, onde vamos chamar pessoas de fora para falarem também sobre justiça. O impacto da justiça na economia, por exemplo. Fala-se muito, e agora, por exemplo, Portugal perdeu uma posição no ranking em termos daquilo que é o Estado de Direito, o mecanismo do Estado de Direito. Nós até nos surpreendeu, porque surpreendeu-se Portugal só ter perdido uma posição. Mas é evidente que Portugal no próximo ano, porque quando a comunidade tiver conhecimento do que se passa em Portugal, Portugal vai perder muito mais lugares no ranking. Porquê? Porque, reparemos, o mecanismo do Estado de Direito, e nós vamos na conferência abordar esta matéria e vamos chamar aqueles que são das empresas, aqueles que são do setor social, para falar sobre isto, académicos que possam falar sobre isto. O ranking, portanto, em termos do ranking, nós perdemos uma posição, mas veja, o mecanismo tem 4 pilares essenciais. Um é aquele que é a relação entre poderes. E se nós olharmos para o nosso país, nós vemos que a relação entre poderes, entre os diversos poderes, não é a mais recomendável, digamos assim. Vemos que há aqui, assim, conflitos latentes entre os vários poderes. E sendo que o Poder Judicial, de facto, está completamente afastado de tudo e tem sido sonegadas as condições a este órgão de soberania. Mas depois temos a questão, por exemplo, repare, da comunicação social, que é outro dos pilares do mecanismo do Estado de Direito. A comunicação social, nós assistimos hoje em dia aos grupos a venderem a outros grupos que ninguém sabe a quem se está a vender. A comunicação social está neste momento, há uma série de processos onde estão a fazer aquisição de empresas de comunicação social. E ninguém fala sobre isto. Isto é importantíssimo porque isto é um dos vetores, um dos 4 vetores do mecanismo do Estado de Direito. Depois nós temos aqui a separação de poderes com os problemas que temos. Temos aqui, assim, a questão da comunicação social com estas vendas que estão a ser feitas. Depois temos, que é o outro vetor, que é o combate à corrupção. Portugal inexiste o combate à corrupção. Aquelas entidades que deveriam estar já no terreno com este problema de combater a corrupção, de facto inexistem, não só estão no papel.
E, portanto, aqui o combate à corrupção também é um problema. E deixe-me dizer-lhe que a Espanha, nosso país vizinho, há bem pouco tempo, quando procurou mudar a lei de combate à corrupção, a legislação de combate à corrupção, do crime da corrupção, o que acontece é que a Comunidade Europeia sinalizou de imediato que ia acompanhar este processo, porque se percepcionasse que havia um enfraquecimento no combate à corrupção, suspendia os fundos à Espanha. Isto foi dito, sinalizado logo pela Comunidade Europeia. Ora, em Portugal nem sequer existe mecanismos para fazer o controle. Depois, o último vetor que nós temos aqui assim, no mecanismo do Estado de Direito, é o funcionamento do sistema judicial. E se nós olharmos para o país, nós temos uma greve desde janeiro, portanto o sistema judicial está inoperante há um ano e todos nós reconhecemos já que não vai ser possível recuperar nos próximos 2, 3 anos. Aquilo que temos em termos de prejuízo, neste não momento vamos conseguir recuperar. Tem ideia do número de diligências adiadas, o número de atos adiados em geral? São milhões de atos que nós temos, milhões de atos, muitos milhares de diligências, os números já foram apresentados, mas aquilo que nós estamos a procurar colocar o foco neste momento é outra discussão, o país tem consciência do desinvestimento que já foi feito em Portugal e a falta de investimento também que tem ocorrido por causa do sistema judiciário não estar a funcionar. Isto é, há empresas que estão a desinvestir de Portugal, investir noutros países, exatamente porque a justiça não dá resposta, a justiça está parada. Há empresas que já não investem em Portugal sabendo daquilo que é o que está a acontecer em Portugal. E, portanto, é preciso, e nomeadamente, isto é algo que o poder político gosta de olhar, é preciso que todos olhemos para isto. Porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda não conseguiu perceber isto. E é isto que nós procuramos agora chamar a atenção das pessoas. Há aqui um problema que não são só as diligências. Há aqui um problema também daquilo que é a nossa economia. A economia do país está a definhar porque, de facto, nós temos uma justiça fraca. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Esta forma como a nossa sociedade, a sociedade portuguesa, de facto, não acompanha este problema e desvaloriza a questão dos tribunais, em outros países, com outro espírito crítico, têm reações diferentes. Veja-se o que aconteceu, muito se fala atualmente do problema que existe, da guerra que existe agora com Israel. Mas antes de nós termos a guerra em Israel... Tive na base a questão judicial. Exatamente. Nós tínhamos as populações em Israel na rua porque as pessoas estavam contra uma alteração àquilo que era o sistema judicial. E isto levava as pessoas à rua, porque as pessoas percepcionam, as pessoas sabem a importância de terem o sistema judicial a funcionar. Em Portugal nós valorizamos isto há países que valorizam, há povos que valorizam bastante isto, mas nós em Portugal desvalorizamos bastante, não temos esta cultura ainda. E é muito importante que nós tenhamos um país capaz de olhar para isto, para o sistema judicial, valorizá-lo e dizer da sua importância naquilo que é a organização da nossa sociedade. Se nós não valorizarmos a justiça enquanto aquilo que, digamos, define a nossa sociedade, nós estamos com uma sociedade mais fraca e estamos com um país mais enfraquecido, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, mas também temos uma questão que não é só o Partido Socialista que não liga, ou seja, quando há eleições, e eu analisei as últimas eleições que houve, os programas tinham remissões genéricas em relação à justiça, era afirmações genéricas sobre o combate à corrupção, não havia, na forma como a justiça aparecia, não havia algo que dissesse, há aqui uma ideia sobre a justiça, não, era só afirmações muito abstratas, para ser simpático. Porquê que será que os partidos também não querem saber, mesmo os que estão na oposição? Repare, falou-me aqui do Partido Socialista. Eu tenho falado, e aliás até há pouco eu falei dos ministros e falei dos ministros anteriores, sim, que a narrativa, digamos assim, é igual. É igual, a narrativa é igual. Agora, também, vejamos o seguinte, nós temos um problema com a justiça, mas também temos um problema com aquilo que são os partidos políticos. E não é a minha área, mas eu também não me desinvisto enquanto cidadão de fazer uma apreciação sobre isso.
E o que lhe posso dizer é que, de facto, há um conjunto de pessoas que se apropriaram dos partidos e é-lhes completamente indiferente se é o partido A, se é o partido B, se é o partido C. As pessoas querem, de facto, poder e estarem nos partidos políticos, estarem representados até na Assembleia da República, permite aos partidos, mesmo estando na oposição, terem poder. Agora, vejamos, em termos de aquilo que tem, por exemplo, acontecido em Portugal, porque nós temos tido 2 partidos em Portugal a governar o país, em termos daquilo que é a sua linha ideológica neste momento, será tão diferente assim? Isto é, no passado já foi, com os fundadores, quer seja do PS, quer seja do PSD, de facto havia ali assim uma linha programática que era assim seguida. Sim. Agora, neste momento isso já não acontece. Talvez o partido que continua a manter a sua matriz ideológica, o único que talvez consiga manter a pureza ideológica, talvez seja o Partido Comunista. Todos os outros partidos, e aí temos que ser muito claros, é de facto um partido que mantém a sua ideologia mais pura, digamos assim, no conceito que o criou. Os outros partidos não, os outros partidos foram-se moldando tudo no interesse, de facto, de conquistar o Estado. E esses partidos têm conquistado o Estado, mas têm prejudicado imenso o próprio Estado. São as pessoas que conquistam o Estado, as pessoas que se servem desse instrumento, que é a militância partidária. A militância partidária, hoje em dia, é um instrumento para as pessoas adquirirem o poder. As pessoas adquirem o poder, chegam ao poder e depois aquilo que fazem é usar esse poder para seu benefício próprio. E isso, de facto, temos assistido, e a essas pessoas, obviamente, que não interessa uma justiça forte. Claro. Até porque pode levantar algumas questões. A pergunta que eu também coloco e que tem a ver com algo que já referiu referiu que o valor alegadamente irá ser investido na Justiça tem essencialmente o parque imobiliário como destinatário e a inteligência artificial. As novas tecnologias em geral, sim. Não acha que as novas tecnologias podem ajudar a Justiça ou acha que não é por aí o caminho para já? Não, repare, é evidente que as novas tecnologias são fundamentais. Nós não podemos agora colocar-nos à frente ou contra aquilo que é o desenvolvimento tecnológico. Nós, se estivéssemos a fazer isso, quer dizer, era o próprio verdadeiro suicídio até da carreira dos oficiais de justiça. Não, nós não estamos contra. Agora, o que não se consegue fazer é construir, penso que é muito difícil, não sou arquiteto, mas penso que será muito difícil começar a construir a casa pelo telhado. Nós não temos sequer as redes capacitadas para as infraestruturas para isso que se pretende fazer. Portanto, nós, se queremos começar a trabalhar de forma séria, isto é, não é só ir buscar o dinheiro à Europa, porque aqui o que se procura é, de facto, irmos buscar o dinheiro à Europa, e, portanto, para usar depois até se calhar com outros objetivos, mas nós o que temos que fazer é criar primeiro, temos de ser sérios, criar primeiro as estruturas que nos possam levar a esse desidrato que procuramos todos. Ou seja, construir os alicerces primeiro antes de ir para o telhado. Exatamente. E não é isso que estamos a fazer neste momento. Por isso, nós entendemos que é importante, e foi aquilo que eu há bocado referia, é importante investir nas pessoas. As pessoas, neste momento, é prioritário que o investimento seja nas pessoas. São as pessoas que vão trabalhar com esses mecanismos também, não é? E, portanto, têm de ser os profissionais sem formação. Acho que será difícil. Nós não temos acompanhado aquilo que são essas alterações que o Ministério da Justiça se propõe fazer. O Ministério da Justiça, nós vamos sabendo, pela comunicação social, diz, vamos a digitalização, isto é inteligência artificial, mas nunca chamou os operadores judiciais, no caso concreto os oficiais de justiça, para dizer, meus senhores, vamos sentar-nos aqui todos, nós estamos a desenvolver isto, estamos a desenvolver aquilo. Nós não sabemos absolutamente nada disso. É possível fazer alguma coisa contra as pessoas? Eu penso que não se consegue fazer nada contra as pessoas, e o Ministério da Justiça acredita que é possível fazer-se alguma coisa contra as pessoas. E a questão, por exemplo, fala-se muito da maior morosidade dos tribunais administrativos. Qual é a razão para que os tribunais administrativos tenham uns procedimentos mais longos, uns processos mais longos do que a Justiça Civil, na sua opinião? Repare, como faltam nos outros tribunais, faltam quadros, mas pode haver aqui, e eu há pouco dizia que é possível gerir as coisas de maneira a que alguns processos não andem, porque se o poder político, de facto, e reparemos nisto, nós temos aqui assim os quadros dos oficiais de justiça, se ingressam mais ou ingressam menos, depende do Ministro das Finanças.
se dá autorização ou não para os ingressos. Quem é o beneficiário, digamos assim, o grande beneficiário dos processos nos tribunais administrativos não andarem? O grande beneficiário é o próprio Estado, é o Governo, que de facto acaba por ter aqui assim vantagem nisto. Portanto, se os processos não andam, é evidente que, quer dizer, que há aqui alguém que tem beneficiário. E quando é o próprio Governo que cria as condições para que não se avance nisso, é evidente que isto ainda é mais imoral e nem sei até que ponto não será ilegal. Deixe-me dar-lhe aqui assim um exemplo de uma situação que nós tivemos recentemente, que foi o seguinte. Nós tivemos uma situação de termos um processo, que foi um processo aqui muito falado, e eu posso falar disto porque é a situação do conhecimento público. Tivemos aqui um processo que era o processo, que penso que ainda decorre, o processo Tutti Frutti. E falou-se publicamente que poderia estar até envolvido o Sr. Ministro das Finanças. Isso foi falado publicamente, não sei se de facto é assim, se não é, não conheço o processo, nem tenho de o conhecer. Agora repare, nós tínhamos no Ministério das Finanças um pedido para que houvesse promoções para a carreira dos oficiais de justiça. O Sr. Ministro das Finanças deferiu até este pedido das promoções, 561 promoções, foi deferido pelo Sr. Ministro das Finanças. Mas veja o quanto deve ter sido difícil para o Sr. Ministro das Finanças ter na sua posse documentos que tinham sido enviados pelo próprio Ministério da Justiça, onde se dizia assim: se estas promoções não forem feitas, fica em causa, pode haver aqui paralisação dos próprios tribunais. Ora, se o Sr. Ministro das Finanças não tivesse tido, de facto, aquilo que é a sensibilidade para olhar para isto e dar uma resposta positiva, e deu uma resposta positiva, de hoje para amanhã, qualquer cidadão poderia dizer que o Sr. Ministro das Finanças estava a usar as suas funções para benefício próprio, isto é, para parar a justiça. E ele, por acaso não, porque é uma pessoa que bastante instruída e sensível para algumas destas matérias, despachou favoravelmente. Mas eu pergunto, e se não tivesse despachado favoravelmente? E se quisesse utilizar o processo nesse sentido? E se quisesse exatamente usar? Nós tínhamos aqui assim, porque nós não nos podemos esquecer que nessa altura, quando se falou desse processo, a senhora Procuradora-Geral da República, isto também é público, disse publicamente que não tinha meios para que esse processo andasse, que esse processo estava parado há muito tempo por falta de meios. Ora, o Sr. Ministro das Finanças também ouviu isto, como ouvimos todos os portugueses. E, sabendo que tinha lá este tal processo, a dizer que se estas promoções não fossem feitas, que nós estávamos numa situação de paralisação dos tribunais, é evidente que isto, não acredito que tenha condicionado a vontade do Sr. Ministro das Finanças, mas é evidente que isto tem sempre algum peso naquilo que é a sua decisão. E tomou uma decisão que, de facto, hoje em dia todos nós podemos dizer, não, despachou favoravelmente e cumpriu aquilo que era o seu dever. Mas, se não o tivesse feito, hoje estaríamos todos a pensar, não tem feito estas promoções porque de facto quer beneficiar da paralisação dos tribunais. E aí assim tenho que reconhecer que de facto deu uma resposta que nos satisfez bastante e que afastou essa situação, essa dúvida que pudesse ocorrer no espírito de alguns de nós. Acha que o atual sistema, e pegando no Tutti Frutti, com o que nós temos atualmente, é possível um verdadeiro e efetivo combate à corrupção? Penso ser bastante difícil, penso ser mesmo bastante difícil. Não há muito interesse em que as coisas andem também e, portanto, não vejo que haja por parte dos decisores políticos vontade de fazer um investimento nisso. Nós tivemos no passado, e isto foi inaugurado pela doutora Paula Teixeira da Cruz, mas foram as condições, foi desenhado por um ministro anterior, que foi o Dr. Alberto Martins, que desenhou um edifício para a Polícia Judiciária, criou as condições para que nós tenhamos hoje a Polícia Judiciária. Eu não sou representante daqueles trabalhadores, mas conheço, como conhecem todos os portugueses, aquela instituição, e aquela instituição hoje está melhor apetrechada do que estava antes, hoje tem mais condições do que tinha antes, e portanto isso foi um investimento feito na altura, e portanto pelo Dr. Alberto Martins, enquanto Ministro da Justiça, e depois a obra foi inaugurada pela doutora Paula Teixeira da Cruz. Mas aí foram dados sinais de que houve ali um ministro que procurou de facto dotar pelo menos algo, meios, mas depois não se assistiu a mais nada, e portanto
temos aquilo que temos. E os processos, de facto, porque nós podemos fazer um investimento de um lado, mas depois é preciso fazer um investimento em tudo aquilo que depois vai levar à conclusão do processo. E depois não se fez mais nada. E, portanto, nós temos muitos processos que se iniciam, que as pessoas gostam de ver, mas depois isto é prejudicial para a imagem da justiça. Porque as pessoas veem, às vezes até era preferível quase que os processos não se iniciassem. Porque quando eles se iniciam, as pessoas depois criam expectativas. E o problema é exatamente este, é as expectativas criadas. As pessoas criam expectativas de que vai ser possível. E depois começam a percepcionar que não vai ser possível. E as pessoas aí dizem, olha, lá estão eles. São sempre os mesmos. Isto é tal justiça para os ricos que nunca tem resultados. Portanto, não tem resultados pelos mecanismos próprios do sistema, mas também por uma grande falta de investimento. Isso é curioso o que disse, porque, e aqui puxarei um bocadinho a brasa à minha sardinha, normalmente os advogados são apontados como a causa da morosidade da justiça, por causa dos processos mais mediáticos. E porquê? Porque se enfatiza aquela fase em que os advogados já entram no processo, depois da investigação, da instrução, etc, etc. Mas raramente as pessoas se apercebem do tempo que medeia entre o que referiu o início do processo e a fase em que os advogados efetivamente podem aparecer a defender os seus clientes. E muitas vezes o tempo que se perde entre os dois momentos é, como se sabe, sim, é bastante grande. É bastante grande. E que aí acha que é novamente a questão da falta de meios também, muitas das vezes. Porque eu dou-lhe um exemplo pessoal no sentido que tenho no escritório. Eu tive entre uma situação que eu considero, infelizmente, trágica, mas simples, e a acusação em processo penal cerca de 2 anos e meio a 3 anos. E era uma coisa simples. O que eu questiono é, imaginemos uma situação de grande complexidade económica ou financeira, com grandes artimanhas, que muitas vezes nós sabemos que existem, e temos do lado de quem quer fugir à aplicação da lei, para ser simpático, meios que nunca mais acabam. E do lado de quem investiga, não existem esses meios, ou existem? Não existem. Há aqui assim uma dificuldade, de facto. As partes não estão equilibradas. O Ministério Público não tem as mesmas capacidades, nem os mesmos meios que têm, por exemplo, ainda há bocado eu falava da especialização. Os grandes escritórios de advocacia têm muito mais meios e muito mais condições do que tem um senhor procurador ou um senhor delegado do procurador. No seu gabinete, não tem os meios que têm os grandes escritórios, a especialização não tem. Por isso é que nestes grandes processos se recorre até a técnicos dos impostos e tudo mais, porque é necessário. Agora, temos uma polícia judiciária muito capaz, temos um Ministério Público também muito competente, muito empenhado, mas lá está, depois temos perdoa-me esta expressão, uma super máquina nos grandes processos, nestes processos mais mediáticos, uma super máquina que se pode dedicar a 100% àqueles processos. E é evidente que um Procurador da República não tem os mesmos meios, nem se pode dedicar a 100% a um processo, por muito importante que seja esse processo, porque depois tem uma série de outros processos a seu cargo. E, portanto, os meios não estão equilibrados, e sobre isso também não tínhamos dúvida. Mas voltamos outra vez ao mesmo. Não estão equilibrados porque, de facto, o poder político não tem interesse nenhum em investir naquilo que é a justiça. E não tem interesse porque as pessoas também não percepcionam a importância da justiça nas suas vidas. E por isso não pressionam. Sim, as pessoas não. Repare, eu tenho variedíssimos amigos que tinham pequenas empresas de construção, disso, daquilo. E as empresas foram à falência por causa de questões de estarem em tribunal e não se resolver o processo, e depois tinham dívidas e depois não conseguiram, porque depois aquilo entra numa cadeia de dominó, porque depois não se consegue pagar a este, porque estamos à espera disto, e o tribunal ainda não decidiu, não se consegue pagar a este, depois já ele está também com o problema, depois, quer dizer, chegamos ao fim de algum tempo e estas empresas fecham. E, portanto, isso ocorre em Portugal, acontece muito em Portugal. As pequenas empresas, às vezes, não têm capacidade, e até as grandes vão tendo alguma capacidade, digamos assim, de resposta, e essas fogem do país, essas não abandonam o país. Mas as pequenas e médias empresas têm grandes dificuldades com a falta de resposta, muitas das vezes, dos tribunais.
Só que lá está, as pessoas não reclamam, as pessoas aceitam isto passivamente, as pessoas acham, pois não posso fazer mais nada, o processo está lá há tanto tempo, não posso fazer mais nada, e todos nós vamos aceitando isto. Ora, eu iniciei isto dizendo o seguinte: nós entendemos que é chegado o momento de dar um murro na mesa e dizer não, isto não pode continuar, e daí que ainda agora, como há pouco referi, nós estejamos a preparar uma conferência onde queremos chamar pessoas de fora também para falarem sobre isto, para falarem sobre as empresas, para falarem sobre aquilo que é o social, esta paragem, isto, o que é que a justiça pode, a falta de funcionamento no sistema, esta paralisação do funcionamento do sistema judicial, o que pode influir na vida das pessoas e das empresas. Nós precisamos discutir isso, e nunca se discutiu, penso eu que nunca se discutiu, ou não se tem discutido. Ainda há pouco falávamos da questão dos números e perguntávamos sobre os números das diligências. As pessoas olham para estes números e pronto, são números e são 2 milhões, 3 milhões, e as pessoas não pensam mais. Mas quando de facto depois nós começarmos a discutir que tínhamos aqui investimento para ser feito em Portugal e que não foi feito por causa disto, aí assim o poder político tocam logo as campainhas todas junto do poder político, porque eles sabem que o país não pode viver sem investimento, e eles sabem da necessidade que o país tem de investimento. Não é só o PRR, é preciso que as empresas venham para Portugal, é preciso, confiança. Exatamente, é preciso essa confiança que não existe, mas a tal confiança que nem nós, operadores judiciários, sentimos quando ainda agora nos é apresentado este estatuto que quebra tudo aquilo que nós tínhamos, e portanto até connosco o Governo quebra aquela confiança que nós tínhamos junto dele. Estamos a terminar o nosso tempo, mas há 2 questões que eu gostaria de lhe fazer e não poderia deixar de lhe fazer. A primeira é: como é que vê o vosso sindicato a questão dos meios alternativos? Qual é a vossa opinião sobre isso? Porque há um grande investimento nesses meios, basta ver as verbas que estão a ser destinadas a esses meios. Acham que é a solução da justiça? Porque, no fundo, fazer aqui um pequeno enquadramento, nós estamos perante um setor que, entre aspas, até é lucrativo para o Estado, assim como os registros. E que, no fundo, o que nós vemos é que o dinheiro que é recebido nestes 2 setores, os registros e nos tribunais, não é reinvestido nos próprios. E que, no fundo, nós temos um setor que recebe muito dinheiro, até por causa das custas elevadas, no nosso caso específico da justiça, mas que depois esse valor, perdão a expressão, vai tapar buracos no outro lado. Sim. Acha que a questão dos meios alternativos está de alguma forma ligada com esta desvalorização da justiça, ou acha que é uma forma de valorizar a justiça, na opinião do vosso sindicato? Nós não somos favoráveis a estes meios alternativos. Nós não os defendemos. Nós defendemos que, de facto, porque é que isso ocorre? Isso ocorre e o poder político empurra as pessoas para aí, porque vêm dizendo que é mais rápido, é mais célere e, portanto, empurra as pessoas para aí. Mas nós não somos favoráveis a isso. Nós somos favoráveis a que, de facto, estas funções são funções de soberania e estas funções devem estar no Estado e, portanto, por isso é que os tribunais são órgãos de soberania. Nós não entendemos que essa seja a resposta. A resposta deve ser o investimento nos tribunais. São os tribunais que têm de fazer justiça. Estes meios alternativos é uma forma de se procurar fazer alguma justiça quando a justiça não faz justiça. E, portanto, nós entendemos que a justiça tem de fazer justiça e tem de ter meios para fazer justiça. Portanto, nós não somos muito favoráveis a estes meios alternativos. A última questão, até porque estamos numa casa de advogados, qual é a vossa opinião sobre as alterações ao nosso estatuto, que foram recentemente aprovadas na especialidade? Olha, daquilo que nós não acompanhamos a questão ao pormenor, mas daquilo que fomos tomando conhecimento, parece-nos preocupante. Parece-nos preocupante porque, de facto, nós temos a Ordem dos Advogados constituída desde 1926 e nós vemos que foi um período que as pessoas já não se recordam. Foi um período difícil da história do país, porque estamos a falar do período da ditadura militar e, portanto, se no próprio período, que são sempre períodos mais difíceis para os países, para os povos, um período da ditadura militar, de facto foi salvaguardar tudo aquilo que era necessário para que a ordem funcionasse nos moldes em que foi funcionando sempre. Vir agora um governo eleito democraticamente procurar, digamos assim, condicionar toda a ação da ordem, parece-nos que de facto é preocupante. Nós estamos a falar de um governo eleito democraticamente,
a querer destruir algo que nem um governo de ditadura militar quis fazer, porque de facto a Ordem nasce em 1926 e, portanto, nesse período difícil, e foi respeitada a Ordem. Hoje em dia parece-nos que de facto não está a ser respeitada a Ordem. Muito obrigado pela sua disponibilidade e no fundo, pela luz que nos trouxe do lado do vosso sindicato relativamente a estas problemáticas que tanto nos afetam a todos. Esperemos que alguma coisa, nomeadamente nessa conferência, possa ser de útil e nas outras iniciativas que todos nós iremos desenvolver para ver se a justiça, de facto, começa a funcionar melhor. Muito obrigado. Por hoje terminamos mais um Conversas sobre a Justiça. Voltaremos para um próximo episódio desta série. Muito obrigado.